No princípio criou Deus o céu e a terra. Esse trecho da Bíblia tem gerado muitos debates e controvérsias entre cristãos e cientistas. Mas será que o propósito de Deus em nos relatar toda a sua criação era nos trazer aspectos biológicos, geográficos e cronológicos? Te adianto que não. Todo o relato de Gênesis tem como foco a vida. Tudo que Deus criou é para haver um ambiente adequado para que haja vida e que essa vida possa crescer, multiplicar-se e expressar-se plenamente. Esse é um ponto da lição de hoje que o canal Pão Vivo tem a alegria de trazer para vocês, a lição de número 7 do Fundamentos da Fé Cristã, volume 1, intitulada O Plano de Deus, parte 2A. Se você é novo por aqui, assista os vídeos anteriores. Se gostar do conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal e seja também um propagador das boas novas, compartilhando esses vídeos nas suas redes sociais. Desde já nós agradecemos e fiquem todos na paz de Jesus Cristo. Lição 7. O Plano de Deus 2. Tópico: um relato de vida. Deus tem uma vontade que gerou um plano, um propósito eterno, e para a concretização desse plano, Ele criou os céus e a terra. O primeiro versículo da Bíblia é bastante conhecido. Abre aspas. No princípio criou Deus o céu e a terra. Gênesis 1, verso 1. Logo em seguida, temos um relato de várias fases da criação de Deus, divididas em dias. Esse trecho nos mostra que Deus criou todas as coisas em 6 dias e no 7º descansou de toda a obra que fez. Essas passagens da Bíblia têm sido objeto de muitos debates e controvérsias entre cristãos e cientistas que tentam provar ou negar a sua veracidade. Para os cientistas, seria impossível Deus criar todas as coisas em 6 dias. Afinal, estudos mostram que a Terra tem milhares de anos. Dentre os que creem, alguns simplesmente questionam qual seria a dificuldade para Deus em realizar toda a sua criação em tão pouco tempo. Afinal, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Já outros tentam conciliar a fé com a ciência e afirmam que talvez os dias não sejam dias como conhecemos, de 24 horas, mas períodos de tempo de duração incerta. Esses debates sempre ocorrerão. Gênesis não é apenas um relato da criação com seus aspectos geográficos, biológicos e cronológicos, mas sim um relato de vida. O item principal desse capítulo é a vida. Todas as ações de Deus registradas neste trecho têm por finalidade proporcionar um ambiente adequado para que haja vida e que essa vida possa crescer, multiplicar-se e se expressar plenamente. Tópico: o princípio da separação, produzir e multiplicar a vida. As primeiras coisas que Deus fez em sua criação foram 4 separações. Separação número 1. Separou a luz das trevas. Número 2. Separou águas de cima de águas de baixo. Número 3. Separou as águas da porção seca. Número 4. Separou o dia da noite. O que essas separações representam? Tópico: o primeiro dia, separação entre a luz e as trevas. Vida versus morte. Em Gênesis 1:2, vemos que a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Trevas são o oposto de luz. Deus é luz e nele não há treva nenhuma, conforme vemos em 1 João 1:5. Logo, o fato de haver trevas indica uma situação contrária a Deus. Além disso, Deus também é vida, e a luz sempre está relacionada com a vida, ao passo que trevas estão ligados à morte. Toda vida precisa de luz para crescer e se desenvolver. Nessa situação de trevas em que a terra se encontrava, não havia ambiente para produzir vida. Porém, a segunda parte do versículo 2 diz: E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas.
O verbo pairar também aparece em Deuteronômio 32:11. Abre aspas. Como a águia desperta sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Fecha aspas. Portanto, o significado em Gênesis 1:2 é o mesmo de Deuteronômio 32:11. Voar, voejar, pairar. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, assim como uma ave estende as asas sobre os filhotes para cuidar deles, para protegê-los. Isso mostra a maneira como Deus, por meio de seu Espírito, cuidava dessa situação de trevas. Com o Espírito de Deus veio também sua palavra, seu falar. Assim, no versículo 3 lemos: Disse Deus, haja luz, e houve luz. Nesse pequeno trecho de Gênesis 1:2, do B ao 3, temos 3 itens cruciais: o Espírito de Deus, o falar de Deus e a luz. Sempre que o Espírito de Deus vem a nós, ele traz o falar de Deus. E sempre que o falar de Deus chega a nós, ele traz luz. Certa vez o Senhor Jesus disse que suas palavras são espírito e são vida. João 6,63. E o salmista afirma: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Salmo 119:105. Vida e luz andam juntas. Por isso em João 1,4 lemos: A vida estava nele, no verbo, na palavra, e a vida era a luz dos homens. A chegada da luz no primeiro dia pôs fim às trevas. Trevas são a ausência de luz. Quando não há luz, há trevas, mas assim que a luz chega, as trevas são aniquiladas. No primeiro dia houve, portanto, uma grande separação entre as trevas e a luz. Em nossa vida, essa separação também deve acontecer diariamente. Muitas vezes ficamos distraídos com muitas coisas que nos cegam para Deus e para o seu propósito. Precisamos que Deus, como luz, brilhe em nós e dissipe todas as trevas para que tenhamos uma visão clara da sua vontade. A conclusão de Deus no relato de Gênesis 1, de 4 a 5, é que viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Tópico: o segundo dia. Separação entre as águas de cima e as águas de baixo. Esfera celestial versus esfera terrenal. A segunda separação que Deus fez foi entre as águas de cima com as águas de baixo. Veja os versículos 6 e 7. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. No segundo dia, Deus criou a atmosfera e separou as nuvens dos mares. Essa separação também precisa acontecer em nossa experiência. Veja essa passagem em Colossenses 3, de 1 a 2. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Depois da separação entre luz e trevas, é preciso haver outra separação em nossa vida: as coisas do alto e as coisas da terra. Algumas coisas não são necessariamente tenebrosas, mas são terrenais. Alguns de nossos pensamentos, palavras ou ações não são necessariamente pecaminosos, nem imoral, ética ou humanamente errados, mas são terrenais e não celestiais. Todas as pessoas do mundo buscam as coisas da terra: fama, dinheiro, saúde e diversão. Nós, porém, que somos nascidos do alto, devemos buscar as coisas lá do alto e pensar nas coisas lá do alto. Em João 3,7 vemos a expressão nascer de novo, mas a palavra literal ali é nascer do alto. Por isso nossa mente não pode ficar ocupada
apenas em satisfazer nossas necessidades e desejos terrenos. Temos um Pai Celeste que cuida de nós em todos os aspectos. Nossa busca e nossos pensamentos precisam ter uma mudança de esfera, da terrena para a celestial. Essa é a segunda grande separação que deve ocorrer em nossa vida. Essa lição continua no próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Jesus Cristo é o nosso Senhor.